Olá, crianças do segundo ano, tudo bem com vocês? Na nossa aula de hoje de ciências, a Adriana preparou coisas bem diferentes. Primeiro iniciamos nossa aula com o formigueiro, certo? Foi filmado o formigueiro. Vocês vocês perceberam que não tinha muita formiga ao redor do formigueiro? Sabe por quê? Porque como estamos na estação do inverno, as formigas estão bem dentro do seu formigueiro, certo? Então, em outras estações, no verão, por exemplo, elas passam o tempo todo trabalhando em filas, sempre trabalhando em filas, trabalhando juntas para armazenar alimento para quando chegar o inverno, a estação fria. Então, chegou o inverno e elas estão lá guardadinhas dentro dos seus formigueiros, protegidas do frio e também com bastante comida para passar todo o inverno, tá certo? E por que formiga? Porque hoje nós vamos falar sobre os invertebrados. Os invertebrados são os animais que não possuem a coluna vertebral e também elas não possuem o crânio, certo? Quem são esses animais da família dos invertebrados? São as formigas, são as cigarras, que a Adriana também está disponibilizando na aula de ciências, a historinha sobre a cigarra e a formiga para vocês ouvirem, certo? E muitos outros animais que vivem na água, que vivem na terra, como também caracol, estrela do mar, como essas imagens, estou mostrando aqui as imagens, que não são todos. Os invertebrados, eles são, em maioria, eles são bem maiores, os grupos de invertebrados são bem maiores que os grupos de vertebrados, certo? Então a Adriana trouxe alguns grupos que estão aqui representados por um animal de cada espécie, para que vocês fiquem sabendo um pouco mais sobre o que mostra o livro de vocês, que somente mostra os invertebrados, mas não cita algumas vezes as características que fazem com que esses animais sejam diferentes uns dos outros e formem grupos, certo? Então vamos lá. Existem os animais, a classificação dos invertebrados, existem os animais artrópodes. Adriana, mas que palavra difícil. Mas não é interessante, tão interessante que vocês saibam quem são os artrópodes. É interessante que vocês saibam que os artrópodes, eles são bem semelhantes, eles têm características bem semelhantes aos vertebrados. Por quê? Porque eles possuem um exoesqueleto. O que é esse exoesqueleto? Uma espécie de esqueleto que ajuda na sua sustentação, na sustentação do seu corpo. Quem são esses animais? São os insetos. Então, representado aqui pelas formigas, certo? Existem também os equinodermos, são os seres marinhos. Existe grande variedade e formas desses animais, cores e espécies. Então, os equinodermos está representado aqui pelo grupo das estrelas, certo? Então, é importante que vocês saibam que a estrela é um invertebrado e ele é um ser marinho, certo? Os anelídeos. Os anelídeos, eles têm corpos segmentados de anéis, representados pelas minhocas. Minhocas, sanguessugas. A Adriana trouxe principalmente a minhoca, porque é muito comum nós encontrarmos minhoca no jardim. Então, elas estão lá no jardim, elas estão fazendo com que aqueles buracos entrem o ar no subsolo. Existem também os moluscos. Quem são os moluscos? São os animais que têm o corpo mole ou que possuem concha, representado pelo caracol. O polvo, a lula, o caracol possui o corpo mole e o caracol também possui a concha em suas coxas. Para que servem essas conchas? Para a proteção. Então ali dentro também ele se protege das presas. Tem os nematóides. Quem são esses nematóides? São os vermes com o corpo alongado. Então, trouxe para vocês aqui a lombriga. Lombriga
é um ser que fica alojado dentro do nosso organismo e se alimenta do que tem no nosso organismo, certo? Porque dentro do nosso organismo, principalmente na infância, acontece de termos a lombriga. Muitas vezes é por conta da falta de higiene. Se você não lavar bem as mãos, que hoje, mais do que nunca hoje, a gente precisa estar lavando bem as mãos com água e sabão, certo? A gente fazendo a higiene das mãos, a higiene também dos alimentos, pedir a mamãe, perguntar à mamãe se ela faz a lavagem dos alimentos, coloca, quando as frutas, as verduras e legumes chegam da feira, então a mamãe coloca e lava primeiro e coloca novamente em uma água com vinagre e deixa ali uns 15 minutos, 20 minutos, ali também já está fazendo a higienização das frutas. Então é muito importante para que nós não tenhamos esse invertebrado dentro do nosso organismo, é preciso que haja a limpeza do nosso corpo e a limpeza também dos alimentos que nós consumimos, tá certo? E tem os quinidários, que vivem no ambiente aquático, que são eles representados pelas caravelas e águas vivas. Então, só para mostrar para vocês, e esses são alguns grupos. Então, como os grupos dos invertebrados, eles são bem maiores que o grupo dos vertebrados, né, são bem maiores mesmo. Muito mais da metade dos animais invertebrados, dos animais que existem no mundo, a maioria, muito mais, são invertebrados. Então, nós começamos nossa aula com o formigueiro localizado aqui no jardim. Então, nós encontramos muitos animais invertebrados em jardins. Nós encontramos minhocas, encontramos formigas, gafanhotos, joaninhas, grilos. Nós encontramos muito em jardins. É muito comum encontrarmos animais invertebrados em jardins. E também são localizados nos mares, né? Então, em diversos locais do meio ambiente, em diversos locais, esses invertebrados são encontrados, certo? Assistam também a historinha da cigarra e a formiga, que traz boas lições para vocês, tá certo? Sobre a atividade, tia Adriana preparou um joguinho de perguntas e respostas envolvendo animais vertebrados e animais invertebrados, certo? Essa brincadeira é bem legal. Como é que vocês vão fazer? Cada pergunta que é feita, em cada pergunta tem as características do animal e vocês vão procurar justamente o animal que combina com a pergunta. Por exemplo, tenho patas curtas, hábitos noturnos e durante o dia eu tomo sol. Meu corpo é coberto por escamas. Que animal é esse? Que à noite ele fica acordado, ele sai para procurar suas presas, vive na água, no solo também, tanto vive na terra quanto na água, e tem o corpo coberto por escamas. Não é peixe, gente. Que animal será? O jacaré. Aí vocês vão fazendo justamente desse jeito aí. Vocês leem a pergunta, pode brincar sozinho como você pode brincar com outra pessoa em casa, certo? E vai colocando ao lado de cada animal as características. Depois que vocês fizerem esse jogo, tia Adriana vai fazer já a leitura das características dos outros animais, vocês vão utilizar esses animais para responder a primeira questão da atividade de ciências. Vocês vão separar desses animais quem são os vertebrados e vai preencher lá os quadrinhos com letras maiúsculas, e os invertebrados faz da mesma forma, certo? Vamos lá para a segunda pergunta. Qual animal que inventou a fila? Então, na explicação sobre animais invertebrados, tia Adriana falou que a formiga é um animal que trabalha junto. A formiga não trabalha sozinha, a formiga trabalha sempre junto com as outras formigas do formigueiro, e sempre elas estão em fila levando os alimentos, certo?
Então, o animal que inventou a fila foi a formiga. Terceira pergunta. Se você mudar uma letra em meu nome, irá aparecer o nome do animal que gosta de me caçar. Então, vejam bem o sonho. Rato, você troca o R por G, forma a palavra gato. Isso mesmo, então esse animal é o rato. Se você trocar o R do início pela letra G, forma o nome do animal que gosta de, que tem ele como alimento, o rato, certo? Uso nadadeiras para me locomover e respiro o oxigênio existente na água. Então esse animal que possui nadadeiras é o peixe. Inseto importante para o homem porque produz mel e cera. Quem será? A abelha que produz o mel. Próxima pergunta. Coacha aqui, coacha ali, pequeno sou girino e vivo na água e na terra quando adulto. Quem sou? O sapo que faz esse som de coachar. E vive na água e na terra também. Sou verde e não sou planta, falo, mas não sou gente. Que animal é esse? Esse animal é o papagaio. Existe outros animais do mesmo grupo, até a arara, que eles têm outras cores, mas a cor que predomina no papagaio é o verde e o amarelo. Próxima pergunta. Minha casa levo nas costas, atrás de mim deixo uma trilha. Sou lento de movimentos. Quem eu sou? Que tem a casinha nas costas para se proteger dos predadores? O caracol. Próxima pergunta. Invertebrado que tem a forma de uma estrela e vive no mar. A forma de uma estrela lá do céu, né, para as crianças, é a estrela do mar. Com 10 patas, vai de lado, não tem pescoço e é caçado, porque é gostoso e se come. O caranguejo. Então, esse jogo, que é de perguntas e respostas, vocês pedem a mamãe para fazer a retirada aqui na escola, certo? E vai também auxiliar vocês na atividade de ciências. A próxima questão de ciências é ainda falando sobre animais invertebrados. Existe um mosquito que ele causa muito problemas à nossa saúde, ele é muito perigoso. Ele transmite a dengue, ele transmite também a doença chamada chikungunya e zika. A maioria de nós já tivemos uma dessas 3 doenças. Eu tive as duas, eu já tive dengue e a chikungunya. Fiquei com coceiras no corpo, tive febre, fiquei sem vontade de fazer nada. Por quê? Porque também dá essa moleza no corpo, certo? Então, são sintomas dessas doenças. Já que estamos falando sobre animais invertebrados, o mosquito, a Aedes aegypti, que é o nome científico dele, temos que ter cuidado com ele, certo? Porque ele é perigosíssimo. Então, o que é que eu posso fazer para que ele não se multiplique, para que não aumente a quantidade de mosquitos que causa a dengue? O que é que eu posso fazer? Na atividade de vocês, a questão 2, vão ter figuras mostrando como nós devemos agir. Até de criança, nós já podemos tomar providências para que essas doenças não aumentem entre nós, certo? Então, que medidas eu posso tomar? Por exemplo, como está no tempo muito chuvoso, então não pode deixar nenhuma vasilha que possa acumular água da chuva, nem os lugares que mamãe armazena água para lavar a roupa, não pode. Os lugares armazenados com água têm que estar bem tampados. As vasilhas que possam acumular água viradas para baixo para que não acumule, certo? E o mosquito chegue lá e coloque só os seus ovinhos para se multiplicar. Vasos de plantas, aquele pratinho embaixo tem que ser colocado areia para quando a planta for regada, não acumule água ali embaixo. Então, em situação nenhuma, vaso sanitário na nossa casa,
quando nós estamos usando o vaso sanitário, tampar depois do uso, porque aquela água parada dali do vaso sanitário também pode ter as larvinhas de mosquito da dengue. Vocês sabiam disso? Então, não deixe de forma nenhuma a água parada. Aí vocês vão se cuidar e cuidar também, estão cuidando também da vida de outras pessoas, da família de vocês e da família de outras pessoas ao redor, certo? Então, as outras questões do dever de ciências fala sobre esse mosquito e os cuidados que nós devemos ter para que nós não fiquemos doentes e que esse mosquito ele não venha se reproduzir, certo? O texto fala assim: água limpa e acumulada em latas, pneus e vasos de plantas, o mosquito ataca, vamos vencer essa batalha. Então, esse texto fala sobre esse animal perigoso, que a Adriana já falou várias vezes o nome dele aqui. Vocês vão ilustrar esse animal, invertebrado, que é o mosquito, e vão fazer uma frase classificando ele. Então, o mosquito ele é um inseto. Então, você pode colocar a palavra inseto na frase e formular do jeito que você achar que combina, certo? A outra questão é você agindo para combater a dengue. Então, vão ter umas ilustrações de como devemos fazer para não deixar a água ficar parada. E vocês vão pintar as cenas que mostram o que está correto, certo? Se é correto você deixar as garrafas com a virada para cima para acumular água, as vasilhas também, ou se você colocar areia no pratinho da planta, está correto. Então, as ações corretas feitas pelas crianças, vocês pintam, certo? Então, capriche e vamos exterminar com esse mosquito da dengue, tá certo? Um abraço.